Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! 30 de agosto, quinta-feira, começamos mais Universitária Esportiva, claro, sempre na companhia dela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje tem a formação do time de vôlei do Solis, que tem uma base olímpica incrível. Tem a novela do UFC 152 e o Belfort mais uma vez envolvido em polêmica. Tem a estreia da Isiane na WNBA, Paralimpíadas e novidade boa. No ranking nacional do badminton, os piauienses dominam as primeiras colocações. No Bola na Rede, vamos falar da final de ontem. Que final, Real Madrid e Barcelona. E dessa vez o Real Madrid venceu e é campeão da Supercopa da Espanha 2012. Ainda tem os resultados dos jogos do Brasileirão de ontem. Que rodada, viu? Muita coisa acontecendo em campo, vocês vão saber já. E vamos falar também dos jogos de hoje. Hoje tem muito jogo, tem Brasileirão, tem Liga Europa, tem sorteio também da Champions League. Então, fique na sintonia que a Universidade Esportiva está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Axé, pop, hip-hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. A transferência da oposto Sheila do Unilever para o Solis foi a principal negociação do vôlei feminino nacional para a temporada 2012-2013. Pretendida pela equipe de Osasco nas últimas temporadas, a bicampeã olímpica finalmente acertou contrato com o atual campeão da Superliga, após receber incentivos de suas companheiras de seleção. Além de Sheila, o time comandado por Luiz Omar de Moura conta com outras 4 atletas campeãs olímpicas em Londres. As pontas Jaque, Fernanda Garay e as centrais Thaísa e Adenísia. A levantadora Fabiola integrou a seleção durante os últimos anos, mas foi cortada pelo técnico José Roberto Guimarães após o Grand Prix. A líbero Camila Braz chegou a viajar com o grupo nacional para a Inglaterra, mas não foi inscrita nos jogos e retornou ao país antes do início da competição. Revelada pelo Mackenzie, Sheila ganhou destaque no cenário nacional depois de se transferir para o Minas, clube pelo qual atuou 4 temporadas e conquistou a Superliga de 2001-2002 e 2 campeonatos mineiros. Depois se transferiu para o vôlei italiano para jogar pelo Pesaro e retornou ao Brasil em 2008 no São Caetano. Nos últimos 2 anos, defendeu a Unilever. Nesse período, o atleta se tornou também peça fundamental na seleção brasileira, conquistando o bicampeonato olímpico em Pequim 2008 e Londres 2012. E foi justamente na equipe nacional que ela conheceu o técnico Luiz Omar de Moura, que viu realizar o seu desejo de contar com o atleta após frustrações em anos anteriores. Ao oposto da seleção, se apresentou a Luiz Omar de Moura na segunda-feira, com 2 semanas de folga após o Ouro de Londres e ainda não realizou treinos com bola. Na terça, ela assistiu das arquibancadas à vitória do Solis sobre o BMG São Bernardo pelo Campeonato Paulista e pode fazer sua estreia no dia 1º em duelo contra o Pinheiros pela competição estadual. Se não entrar em quadra diante do rival da capital paulista, Sheila terá o Campeonato Sul-Americano entre os dias 3 e 9 de setembro como primeiro compromisso com a camisa da equipe de Osasco. Tá aí o Solis, que tá com a equipe agora incrível para essa temporada. Um elenco, praticamente uma seleção. Tanto as meninas, as 4 que foram, como também as que foram convocadas e acabaram não indo. Então vai ser com certeza, uma ótima temporada pro Osasco. E ponto positivo pro vôlei brasileiro, que os jogadores que integram a seleção, em sua maioria, estão voltando a jogar nos times do país. O outro, que também foi recentemente contratado, foi o Rodrigão, que voltou, estava defendendo um time italiano e agora foi contratado, se não me engano, pelo Cruzeiro ou pelo Minas. Ainda não vi direito a notícia, mas como a gente falou, ponto positivo, nossos atletas estão voltando e elevando o nível do vôlei do Brasil. Então,
a gente vai poder fazer muito mais frente, vai poder ficar muito mais perto dos atletas que nós vamos levar para as próximas Olimpíadas. E vamos continuar falando de coisa boa, sabe por quê? Juliana e Larissa estreiam hoje na 11ª e penúltima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Åland, na Finlândia. Se vencer a etapa, a dupla brasileira, medalha de bronze nos Jogos de Londres, pode conquistar o heptacampeonato da competição antecipadamente. Também representam o Brasil no circuito as duplas Maria Clara, Lili e Ágata e Bárbara Seixas. Líderes do ranking mundial com 5.280 pontos, Juliana e Larissa só podem perder o título para as chinesas, as mesmas, as chatinhas de sempre, né? Shen Shui e Zhang Xi, que possuem 5.240 pontos e não competiram na ilha finlandesa. Se vencerem essa semana, as brasileiras disparam para 5.560 pontos e não vão poder ser alcançadas pelas chinesas, que caso vençam a última etapa do circuito em outubro, na Tailândia, poderiam chegar no máximo a 5.520 pontos. Além disso, a dupla brasileira chega com um retrospecto positivo em Åland. Dos 4 anos em que a cidade recebeu o circuito mundial, Juliana e Larissa venceram 3, 2007, 2009 e 2010. No ano passado, as brasileiras ficaram com bronze. Caso conquistem o heptacampeonato, Juliana e Larissa se tornarão a dupla com o maior número de conquistas na história da competição. Posto que dividem atualmente com as também ex-campeãs brasileiras Adriana Berra e Shelda. O recordista absoluto de conquistas é Emanuel, dono de 10 títulos do circuito mundial. Tá aí a torcida hoje pra Juliana e pra Larissa, pra elas conseguirem essa vitória e não terem que ficar dependendo do resultado das chinesas na última fase. Lembrando aí que são somente 40 pontos que está dividindo aí essas duas duplas, a dupla chinesa e a dupla brasileira. E vamos seguir, vamos falar agora da polêmica das últimas semanas no mundo do MMA. Mais uma vez ele. A luta entre Vitor Belfort e Jon Jones, que está há muito tempo servindo de novela no UFC, tem mais um capítulo. Porque Vitor Belfort está realmente animado com a confirmação de seu combate contra Jon Jones. O veterano lutador brasileiro, que aparece como coadjuvante no combate contra o campeão dos meio pesados, afirmou que, em sua próxima luta no UFC 152, irá enfrentar o maior lutador de todos os tempos do MMA. Palavras dele, hein? Curiosamente, o carioca deixou de lado o algoz Anderson Silva, de quem perdeu em 2011 e que é geralmente classificado como o melhor atleta de artes marciais mistas da história. O próprio presidente Dana White, por diversas vezes, já elegeu Spider no topo. Mais tarde, no entanto, Belfort esclareceu que vê Jones como o melhor de todos os tempos na categoria do norte-americano que luta no meio pesado. No fim da tarde, o veterano carioca se pronunciou via Twitter sobre a polêmica e voltou atrás dizendo que o Jones é o melhor de todos os tempos na categoria e que o Anderson é o melhor no peso por peso. Jon Jones, que lutaria contra Dan Henderson no UFC 151, viu o rival desistir da luta por lesão. Ele vetou enfrentar Chael Sonnen devido à recusa de Maurício Shogun e Lyoto Machida em lutar pelo cinturão. Belfort então surgiu como opção para o próximo combate de Jones, já marcado para o dia 22 de setembro na cidade canadense de Toronto. O Belfort, que já estava com todo o apoio da torcida brasileira, com apoio do Anderson Silva, depois da declaração ontem nessa entrevista que ele fez a um canal de esportes fechado, acabou levando várias cutucadas de críticos brasileiros, de torcedores brasileiros por causa disso, porque na emoção dele falar desse confronto, acabou falando que o Jon Jones é o maior lutador de todos os tempos. A empolgação tá num nível tão grande que é melhor qualificar agora o adversário, colocando ele como o melhor de todos os tempos. Caso ele não consiga vencer, vamos colocar assim, caso ele não consiga vencer, pelo menos ele vai ter a desculpa de que o Jon Jones seria, no caso, para ele, o maior lutador de MMA de todos os tempos. Então, estaria, digamos, tudo ok. Estaria, no caso, no mesmo patamar, ele não teria condições de vencer da mesma forma. Vamos ver como é que vai se desenhar essa luta aí, porque tem muita gente também apostando positivamente no Belfort, embora a gente saiba que é complicado. A Neila tá aqui se controlando para não fazer suas críticas a respeito dessa luta mais uma vez nessa semana. Acho que já é o 4º dia que a gente fala dessa luta e é o 4º dia que a gente não vê a mínima noção do Vitor Belfort vencer esse combate. Será, claro, um grande combate da carreira do Vitor, com certeza enfrentar o Jon Jones
que é um dos grandes lutadores da nova geração do MMA. Claro, ele ainda não é o maior de todos, com certeza não, ele tá começando agora, primeiro cinturão, tá vencendo, não faz nem um ano que ele tem o cinturão, então vamos esperar um pouquinho mais. O Anderson Silva com certeza é o lutador o melhor lutador por enquanto do MMA. Mas quem sabe um dia, já falei isso, a gente pode ver uma luta entre Jon Jones e Anderson Silva, porque com certeza o Jon Jones vai conseguir chegar num ótimo nível e quem sabe um dia a gente poder ver esse duelo para ver quem realmente é o melhor, Jon Jones ou Anderson Silva. Mas ainda falando dessa luta polêmica, porque ainda tem mais polêmica, eles já foram colegas de treino e amigos, mas agora são desafetos declarados. Até por isso, Rashad Evans não perdeu a chance de fazer uma dura crítica contra Jon Jones por ter recusado a luta contra Chael Sonnen, fazendo o UFC 151 ser cancelado. Técnico do Vitor Belfort no time Black Zillions para lutar contra o Jones no UFC 152, no dia 22, o Rashad disse em entrevista à rádio norte-americana Pro MMA que o campeão dos meio-pesados não tinha o direito de recusar o combate depois de tudo que o UFC fez por ele. Rashad, que agora é treinador do Vitor Belfort, com certeza é o melhor treinador que o Vitor pode ter para essa luta. O Rashad, que era parceiro do Jon Jones, treinava com ele, conhece tudo que o Jon Jones já treinou. O plantel de golpes que o Jon Jones pode ter, sendo que já, lembrando que ele já foi derrotado pelo Jon Jones. Jon Jones derrotou ele, não foi fácil, mas derrotou também, um pouquinho mais, sem suar muito, derrotou. E o Rashad, que claro, tinha que alfinetar o Jon Jones, ainda nessa polêmica do Jon Jones. De acordo com o site americano, Jon Jones pediu pro Dan White dar um jeito no Chael Sonnen, que não aguenta mais as alfinetadas dele. Pro Dan White conversar com o Chael Sonnen, porque não aguenta. Antes mesmo do Chael Sonnen pedir o confronto, o Chael já cutucava muito o Jon Jones. Depois disso não para. Ele tem uma pizzaria, pra quem não sabe, o Chael Sonnen tem uma pizzaria, e na pizzaria dele fez uma pizza especial com o nome Jon Jones. A pizza é recheada de frango, gente. Então ele tá provocando de todos os jeitos. Foi uma confusão isso. Essa crítica do Rashad Evans em cima do Jon Jones, mais uma das críticas que todo mundo tá fazendo em cima do Jon Jones por ter recusado essa luta. Agora a gente vê que o Chael Sonnen, por ele ter começado antes mesmo da luta ser anunciada, fica meio complicado da gente eximir o Dan Henderson de não ter dito ao Chael Sonnen que ele já estava lesionado e que a luta poderia ser contra o Chael. E aí continua essa questão, e o Chael Sonnen, ele que já tinha tomado um chá de humildade aí depois da luta contra o Anderson Silva, ele voltou a ser o personagem que ele era. Então não dá pra levar uma figura assim muito a sério no mundo do MMA. Embora ele faça lá suas lutas muito bem, mas ele tem o maior destaque fora do octógono, fazendo esses joguinhos com os outros lutadores, esses jogos de paciência. E não tem porquê as pessoas continuarem criticando o Jon Jones por causa da recusa contra o Chael Sonnen, porque não tinha nenhum motivo pro Chael Sonnen ir lutar contra o Jon Jones. O Dan White mesmo já admitiu. O Chael Sonnen, desde que chegou no UFC, desde que ele tá nessa categoria, ele ainda não conseguiu se destacar grandiosamente na categoria dele. Imaginem numa categoria acima. Se ele não se destacou na categoria dele, não conseguiu o cinturão, por que ele teria que subir de categoria e enfrentar o dono de um cinturão da outra categoria? Isso não seria nada proveitoso pro Jon Jones. Não tinha por que ele enfrentar um lutador mediano de uma categoria abaixo. Então vamos esperar. O Vitor Belfort, um bom lutador da categoria abaixo dele, pode sim fazer um bom duelo. Pode fazer um bom duelo, mas as chances de vitória do Belfort, a gente tem que falar, são mínimas. E vamos lá, vamos falar sobre Fórmula Indy, porque vai ter mais um representante brasileiro durante a etapa de Baltimore, o penúltimo grande prêmio da temporada. Bruno Junqueira vai substituir o americano Joseph Newgarden, que sofreu uma fratura no dedo indicador e passou por cirurgia na terça-feira. Newgarden defende a escuderia Sarah Fischer-Hertmann e se envolveu em um acidente com o francês Sébastien Bourdais no último grande prêmio disputado em Sonoma, nos Estados Unidos. Com o imprevisto, Junqueira foi acionado pela equipe, mas não vai deixar de cumprir seus compromissos com a Le Mans Series, categoria que participa atualmente.
As duas competições têm etapas marcadas para Baltimore, o que permite que o brasileiro encare ambas as provas. Não vai ser a primeira vez que Bruno Junqueira muda de categoria por apenas um final de semana. No último domingo, em Salvador, ele participou da etapa da Stock Car e terminou na 20ª colocação. Multiuso, né? Ele tá em todas as competições e todas as categorias aí de corrida. Vamos ver se ele consegue. Vai ser só uma corrida, mas vai que ele consegue se sair bem. Mas pra quem quer beliscar um lugarzinho maior, seu lugarzinho ao sol, por que não, né? Enfrentar. Não custa nada pra ele, né? Vamos ver, vamos continuar torcendo e torcendo também, claro, pro Rubens Barrichello. Primeira temporada dele na Fórmula Indy, vamos ver se ele consegue se sair bem até o finalzinho. Ele que não fez uma má temporada, pra quem tá estreando, não fez mesmo uma má temporada, e que ele permaneça na Fórmula Indy, se possível mudando de equipe, porque a KV com o motor que tem vai ser complicado pro Rubinho crescer um pouquinho mais. Né? E vamos ver, vamos torcer também pro carro do Rubinho compartilhar, porque senão vai fazer a própria caveira do piloto. Vamos seguir, vamos falar de estreia no basquete, porque 4 foram os pontos da brasileira Isiane, que fez na estreia pelo Washington Mystics. Mas o resultado não foi dos melhores. O Mystics perdeu por 83-68 para o Indiana Fever, somou a 3ª derrota seguida e viu sua situação em termos de classificação para os playoffs se complicar ainda mais. Isiane esteve em quadra por 17 minutos, acertou 2 de seus 4 arremessos e cometeu 2 erros. Tá aí ela que chegou para ser uma solução também pro Mystics. E a situação do Mystics ainda continua complicada. Vamos ver, ela que acabou de ser contratada, fez sua primeira partida, foi contratada na segunda, já fez a partida ontem. Vamos ver como vai ser o próximo jogo. Isiane que tem um ótimo cartel na WNBA, com assistências, número assombrosos de pontos e assistências e rebotes. Ela que é multiuso em quadra, ela que é armadora, ela tá fazendo ainda um bom trabalho lá para os americanos, embora aqui na seleção ela não esteja fazendo um trabalho lá tão bom assim. Mas vamos deixar a Isiane de lado, os Estados Unidos fica longe, a gente vai para um pouquinho mais longe no mapa, a gente vai para Londres, mas vamos falar dos brasileiros que estão lá. Para quem ainda não sabe, as Paralimpíadas de Londres começaram ontem, a abertura foi ontem, os jogos, as competições começaram hoje, e você está tendo dificuldade de encontrar resultados, a gente vai dar para vocês porque já tem brasileiro indo muito bem no primeiro dia. Os principais nomes da natação paralímpica brasileira, Daniel Dias, André Brasil e Clodoaldo Silva, confirmaram as expectativas e avançaram sem grandes problemas para as finais no primeiro dia das Paralimpíadas de Londres. Joana Neves foi a única mulher do Brasil a conquistar vaga na disputa por medalhas na piscina do Centro Aquático. André Brasil foi o primeiro brasileiro a avançar para as finais. O brasileiro avançou para a decisão dos 200 metros medley SM10 com o terceiro melhor tempo, atrás do canadense Benoît Rutot e do sul-africano Kevin Paul. Daniel Dias avançou com o melhor tempo nos 50 metros livres. O brasileiro sobrou na segunda eliminatória e fez o tempo de 33 segundos e 2 centésimos, apenas 4 centésimos acima do recorde paralímpico. Clodoaldo Silva se classificou na 5ª posição com 35 segundos e 23 centésimos. Principal adversário dos brasileiros na prova, o espanhol Sebastián Rodrigues, foi o segundo mais rápido com 33 segundos e 80 centésimos. Na penúltima prova da manhã londrina, Joana Neves foi a segunda mais rápida da sua eliminatória e avançou com o terceiro tempo dos 50 metros livres, com 38 segundos e 73 centésimos. A mais veloz foi a ucraniana Natália Prologaeva com a espanhola Teresa Perales na segunda posição. A final acontece a partir das 13h30. Você não sabe por onde acompanhar porque Record não está transmitindo, o Globo mal fala e as outras emissoras que estavam falando sobre Olimpíadas não estão. O canal Sport TV 3 vai transmitir as finais da natação e está transmitindo um pouquinho também das Paralimpíadas. Se você quiser ficar um pouco informado, então, canal Sport TV 3. Vamos continuar falando porque teve mais estreia boa do Brasil. E o Brasil se acostumou a ver gols de Romário nos campos de futebol. Mas hoje foi um xará do craque da Copa de 94 que garantiu a vitória na estreia da seleção brasileira masculina de goalball nas Paralimpíadas de 2012. Com 4 gols do potiguar Romário Marques, a equipe derrotou a Finlândia por 6-5 e começou bem a disputa no grupo A. Depois de abrir 3-1 no primeiro tempo, o Brasil passou sufoco para derrotar a seleção finlandesa.
mas contou com os 4 gols de Romário e outros 2 de Felipe Silvestre para vencer a partida. A seleção brasileira volta a jogar na sexta-feira às 9h45 da manhã contra a Suécia, medalhista de bronze em Pequim 2008. Na competição feminina, o Brasil estreia ainda hoje às 15h45 contra a Dinamarca, que ficou com a 3ª posição nos Jogos de Pequim. E vamos continuar falando de coisa boa, porque teve bom resultado também no judô. Hoje pela manhã, a judoca Carla Ferreira, na categoria até 48 quilos, venceu a chinesa Xiaoli Wang e está nas semifinais da competição. Ela entra daqui a pouco contra a chinesa Kailin Li, valendo a vaga na final. Infelizmente, aliás, ainda falando da semifinal, na outra está sendo disputada pela alemã Carmen Brusek e a ucraniana Yulia Halinska. Já na categoria feminina até 52 quilos, Michele Ferreira não conseguiu passar para as semifinais e perdeu para a russa Alexia Stepaniuk. Agora ela vai aguardar a repescagem. Vamos falar também de tênis de mesa, porque a estreia não foi muito boa. O Brasil que também tem uma boa equipe de tênis de mesa. O mesa-tenista brasileiro Iranildo Espíndola perdeu na estreia para o sul-coreano Kim Min-gui por 3-0. E o tênis de mesa, o que o pessoal está esperando muito é ver o retrospecto da polonesa, que também competiu nas Olimpíadas. Ela que é uma das feras dessa Paralimpíada, também ao lado do Oscar Pistorius, que fez história, competiu tanto na Olimpíada como vai competir agora nessas Paralimpíadas. Eles dois foram os 2 únicos que vão competir nesses 2 circuitos de grande importância para o esporte mundial. E agora a gente vai falar do hipismo. O Brasil também já está competindo com Elisa Malarense no individual e ela é a única brasileira na categoria. No masculino competem Joca e Davi Salazar, no misto por equipes. A competição ainda está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente pega o resultado, se já tiver, e passa pra vocês. Mas ainda falando de Olimpíada, vamos esquecer um pouquinho dos brasileiros, vamos falar Paralimpíada. Vamos esquecer um pouquinho dos brasileiros e vamos falar de uma grande destaque das Paralimpíadas, uma das maiores hegemonias da história do esporte mundial, se não a maior, vai estar em jogo nas Paralimpíadas de Londres. A simpatia emoldurada pelo sorriso fácil já tornaram Esther Verger uma personagem cativante, mas a sua presença se torna ainda mais marcante ao exibir o seu currículo. Dona de 5 medalhas de ouro paralímpicas no tênis em cadeira de rodas, 3 em simples e 2 em duplas, onde foi prata em Pequim 2008, a holandesa vai defender nos Jogos de Londres uma invencibilidade que já dura quase uma década. Isso mesmo, desde o dia 30 de janeiro de 2003, quando foi superada pela australiana Daniela de Toro no Aberto de Sydney, Esther Verger não sabe o que é deixar a quadra derrotada. São exatos 9 anos e 7 meses com 457 vitórias consecutivas, sendo a 251ª sem perder um único set. Domínio arrebatador e que se torna ainda mais impressionante se levado em conta o ranking, onde ela é a número 1 desde 1999. Tamanha superioridade já garantiu, além dos 5 ouros paralímpicos, 42 Grand Slam, 21 simples e 21 duplas e 22 Copas do Mundo. Adversária da brasileira Natália Nayara, a tenista perdeu os movimentos das pernas aos 8 anos em uma cirurgia de risco para estancar uma hemorragia na espinha que salvou a sua vida. Desde então, o esporte sempre foi companheiro, a ponto de integrar simultaneamente as seleções de tênis e basquete da Holanda. Depois ela abandonou a seleção de basquete da Holanda e ficou no tênis e tá aí com esse grande recorde que vai ser difícil alguém bater. Vai ser complicado também para Natália Nayara conseguir essa medalha. Agora, um retrospecto impressionante. Muita gente não tem o conhecimento de um recorde de uma hegemonia tão longa assim no desporto olímpico normal, que acontece mesmo nas Olimpíadas. Acho que o maior recorde foi batido, o último foi batido pelo Phelps, que era do nadador também norte-americano, mas hoje em dia todos os recordes já caíram por terra. E esses das Paralimpíadas são os mais impressionantes. A Verger conseguir ser número 1 do ranking desde 1999 é uma coisa incrível, sensacional. Vamos esperar aparecer alguém que seja uma brasileira para tirar ela desse ranking e parar um pouquinho com esses recordes que ela tanto bate. Só os recordes dela há muito tempo. Que seja a Natália Nayara.
E vamos seguir, vamos falar agora, sabe de quê? De badminton, porque tem notícia boa para os piauienses. Após o encerramento do Campeonato Brasileiro Adulto de Badminton, em que o piauiense Lucas Alves conquistou medalha de bronze na modalidade dupla mista, a Confederação Brasileira de Badminton divulgou um novo ranking. Os atletas da Federação de Badminton Piauiense foram destaques, principalmente nas categorias de base. Moisés Lima, da categoria Sub-11, é líder na modalidade dupla mista, vice-líder na modalidade dupla masculina e está entre os 10 primeiros na categoria simples masculina, mesma modalidade em que Thiago Moser está em 7º e outros 3 piauienses estão entre os 20 melhores do país. Gabriel Souza, que está em 14º, Wanderson Silva em 19º e Stelios Atanásios, que está em 20º. Do lado feminino da categoria Sub-11, 2 atletas piauienses estão entre as 5 melhores do país. Sânia Valéria Lima, além de ser a melhor atleta na categoria dupla feminina, é vice-líder do ranking na simples feminina, mesma categoria em que a Juliana Viana está na 4ª colocação. Já na categoria Sub-13, Fabrício Farias é o melhor atleta do país na modalidade dupla mista e o 4º colocado na modalidade simples masculina. Na mesma categoria, mas na modalidade simples feminina, Samia Lima está na 2ª colocação e na modalidade dupla feminina, a atleta está entre as 5 melhores do país. Na Sub-15, 3 atletas da Federação de Badminton Piauiense se destacaram na modalidade simples masculina. Wellerson Santos é o 5º, João Marcos Moreira o 16º e Cleidson Jardel Lima é o 16º colocado. Também na mesma categoria, mas na modalidade dupla masculina, Valenson dos Santos e Cleidson Jardel Lima estão na 6ª colocação. A categoria Sub-15 destaca 2 piauienses na liderança do ranking nacional. Tainara Borges é a melhor atleta na modalidade dupla feminina e Valenson dos Santos é o 1º colocado na modalidade dupla mista. Na categoria Sub-17, Francielton Farias está em 6º na modalidade simples masculina e é o 3º colocado na modalidade dupla mista, desta vez na categoria Sub-19. E na mesma categoria, só que no feminino, Andresa Miranda dos Santos é a 4ª do ranking na modalidade simples feminina e a 5ª na modalidade dupla feminina. Na categoria principal, a categoria adulta, os atletas Lucas Alves e Ismael Silva figuram entre os 40 melhores do país na modalidade simples masculina. Na modalidade feminina, Gabriele Pereira, pré-convocada para a seleção brasileira, está na 17ª colocação. Na dupla masculina, Lucas Alves e Francielton Farias aparecem na 21ª colocação. E na dupla mista, Lucas Alves Pinto e Gabriele Pereira estão entre os 20 primeiros do país. Os atletas de badminton do estado que estão se destacando cada vez mais, principalmente os atletas de base, depois do último PAN, que eles foram e trouxeram primeira competição da praticamente todos eles e trouxeram medalhas para o estado. Para a gente ver como um trabalho de base funciona, quando esses meninos forem para a categoria adulta, nós já temos 4 representantes muito bem colocados, 3 representantes muito bem ranqueados nacionalmente falando. O Piauí vai ser praticamente o que foi o judô outrora. Que nós éramos a terceira capital, segunda capital, que mais trazia medalhas e que mais tinha representação dentre os campeonatos brasileiros em todas as categorias. Tanto de base, nos campeonatos juvenis, quanto nas categorias adultas. Já colocamos na seleção brasileira Benito Mussolini Neto, Aline Coutinho e, por último, consagradamente, Sara Menezes, dentre outros atletas que participaram das categorias. Agora a gente tem o badminton como um dos esportes chaves do estado do Piauí. E também que está crescendo muito no Brasil. Piauí que só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas em quantidade, não em qualidade. É bom que se diga. Em quantidade e em qualidade, o Piauí está no mesmo nível dos estados do Sudeste que estão há muito mais tempo trabalhando e, claro, tem muito mais tempo. Não, além do tempo, tem muito mais estrutura para esses treinos do que o estado que começou a crescer agora, mas, diga-se de passagem, os núcleos que são trabalhados aqui são muito bem trabalhados, tanto que esses meninos mostraram todo o resultado desse trabalho. Destaque para o núcleo do Disseu, que com um pouco menos estrutura que os outros núcleos, como é o núcleo lá do Monte Castelo, que tem todo o aparato, os meninos foram e arrasaram no Pan-Americano. Eles que trouxeram, acho que de 5, 6 atletas que foram, só um não trouxe medalha. Então, continuar e fazer mais núcleos para tirar esses meninos e também colocar nas escolas, porque lá
é que começa o pontapé inicial de todos os esportes, de todas as boas categorias de base. Então, dá uma olhada mais especial para esse pessoal que está ocioso aí, já que o futebol tem muito material humano. Tá na hora da gente abrir os horizontes para os outros esportes que são muito bem praticados aqui na capital e muito bem representados pelos piauienses, Brasil e mundo afora. E é isso, Universitária Esportiva volta já. Próxima sexta, no feriadão, no 7 de setembro, vai rolar o show da Independência no Quintal Rock Bar, com as bandas Batuque Elétrico, lançando seu novo CD Boa Nova. Agora não se fala nada. Relicário, cantando os sucessos de Cássia Eller. Sabe onde ainda sou uma garotinha. E a estreia da banda Ato Sóbrio. É sexta no feriado do 7 de setembro, show da Independência no Quintal Rock Bar. Let's Mix! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos mais uma vez começar o nosso Bola na Rede falando dos jogos que tivemos ontem. Vamos falar dos jogos da Série D, últimos jogos, e já tem os times classificados para a próxima fase da competição. O Penharol até saiu na frente na partida diante do Atlético Acreano. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial de 2-0 para o time penarolense, com 2 gols de Edson Sá. Na volta da etapa complementar, o Atlético voltou com mais disposição na parte ofensiva em busca do resultado. Aos 11 minutos, Jezé, em cobrança de falta, descontou 2-1. 3 minutos depois, Zelão aproveitou uma chance e empatou a partida 2-2. Aos 40 minutos, o jogador Reginaldo virou para o Atlético Acreano 3-2. Com os resultados da última rodada do Brasileiro da Série D, a vitória do Atlético em cima do Penharol levou o time à terceira colocação com 13 pontos e o Leão da Velha Serpa finalizou na quarta posição com 9 pontos. E também outro jogo pela Série D, o Remo e o Vilhena. E na estreia do técnico Marcelo Viega, o Remo venceu o Vilhena por 2-1 no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Com o resultado, as duas equipes conquistaram a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, com o time paraense em primeiro, somando 16 pontos, e os rondonienses em segundo, com 15 pontos. Fábio Oliveira e o estreante Rafael Andrade marcaram para o Remo. Adriano descontou para o Vilhena. No mata-mata, o Leão do Norte enfrenta o Misto, sendo primeira partida no Mato Grosso, já no próximo domingo, dia 2 de setembro, no estádio Eurico Gaspar Dutra. Já o Vilhena receberá o Sampaio Corrêa em casa, no interior de Rondônia, na mesma data no estádio Portal da Amazônia. E a gente já tinha falado da questão das pontuações no grupo do Comercial, o grupo A2, justamente o grupo do Sampaio Corrêa, por enquanto, nem o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, nem a Confederação Brasileira se pronunciou sobre as equipes perdendo pontuação. Misto, Santos, nem o Comercial, então o Comercial continua, terminou terceiro colocado, 8 pontos, não se classificou para a próxima fase. É uma pena, mas vamos falar da Série A, porque ontem que rodada, viu? Que rodada de tirar o fôlego e de tirar a paciência de muita gente. E depois de um clássico polêmico contra o Cruzeiro no final de semana, o Atlético Mineiro voltou ao gramado do Independência. Mas a equipe atleticana não começou bem o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Depois de liderar o placar por 2 vezes, os mineiros cederam o empate para a Ponte Preta aos 37 do segundo tempo e ficaram no 2-2. Com esse resultado, o Atlético Mineiro vai aos 44 pontos no Campeonato Brasileiro e continua na liderança da competição. O time mineiro ainda tem um jogo a cumprir no Brasileirão. Já a Ponte Preta vai aos 26 pontos e sobe para a 10ª colocação. Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro fará no próximo domingo o Clássico Nacional contra o Corinthians, jogo marcado para o Pacaembu. Já a Ponte Preta vai receber no mesmo dia o Atlético Goianiense no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E agora, o jogo da noite de ontem, que foi decidida no detalhe nos últimos minutos da partida. E o Fluminense, que tinha a chance de alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro,
o time carioca empatou em 1-1 com o Corinthians no Engenhão na primeira rodada do retorno. O resultado não foi suficiente para o Fluminense ultrapassar o Atlético Mineiro e assumir a liderança. O Corinthians abriu o placar com Emerson Sheik no primeiro tempo, mas o time da casa chegou ao empate depois do intervalo, já aos 37 minutos com o oportunista artilheiro Fred. Com o empate, o Fluminense soma 43 pontos na tabela, ainda um ponto atrás do líder Atlético Mineiro, que possui um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, que vinha de 2 derrotas seguidas para o Santos e São Paulo, chega aos 25 pontos em posição intermediária na tabela. Na próxima rodada, no sábado, o Fluminense visita o Figueirense, enquanto o Corinthians recebe o líder Atlético Mineiro no domingo no Pacaembu. Agora, a verdade seja dito, o destaque de ontem foi o goleiro Cássio, que fez milagre nas cabeçadas do Fred. A queima-roupa teve uma no primeiro tempo, que o Fred cabeceou para baixo no cantinho e o Cássio teve que se esticar todo. Ele cresceu mais uns 5 centímetros para defender aquela bola, porque foi incrível a defesa que o goleiro Cássio do Corinthians fez. Tomara que ele faça isso também na seleção brasileira se ele for escalado. E vamos seguir falando dos jogos de ontem. Tivemos mais vitórias importantes e que estão bagunçando a tabela do Campeonato Brasileiro. E sofrendo com oscilações desde o início do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro demonstrou um pouco mais de consistência e venceu o Atlético Goianiense por 2-0 no estádio Serra Dourada. Com gols de Borges e Wellington Paulista, o time mineiro conquistou a 9ª vitória na competição e chegou aos 31 pontos e assumiu a 6ª colocação na tabela, a 4 pontos do Vasco, 4º colocado. Já a equipe goiana não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e permaneceu com 16 pontos na 18ª colocação. Na sequência do campeonato, o Cruzeiro vai receber o Náutico no domingo no estádio Independência. Já o Atlético Goianiense terá compromisso contra a Ponte Preta no mesmo dia no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E que jogo também esse de ontem, o Vasco que não tá numa boa fase, parece que tá difícil sair dela. Em duelo direto pelas primeiras posições da tabela, o Grêmio manteve a boa fase e chegou à 3ª vitória seguida no campeonato ao fazer 2-0 no Vasco dentro de casa. O resultado serviu para consolidar a 3ª posição dos gaúchos na tabela e diminuir a distância para o Atlético Mineiro e Fluminense, que não venceram na rodada. E foi a dupla de ataque titular que marcou os gols gremistas na vitória no Olímpico. No fim do primeiro tempo, Marcelo Moreno fez após cobrança de falta de Zé Roberto. No segundo, Kleber arriscou de longe e contou com um desvio para vencer Fernando Praz. Agora o Grêmio chega aos 40 pontos, 3 a menos que o Fluminense e 4 abaixo do Atlético. O Vasco, por sua vez, segue em quarto com 35 pontos, mas pode ver o São Paulo com 31 encostar até o final dessa rodada. Na próxima rodada, o Grêmio visita o Palmeiras no sábado às 18h30. Já o Vasco joga um pouco mais tarde às 21 horas, quando recebe a Portuguesa em São Januário. E situação complicada também está do Internacional. Fernandão conheceu já sua 3ª derrota ontem. No estádio Couto Pereira, o Coritiba derrotou o Internacional por 1-0 com um gol, no mínimo, bizarro, anotado por Rafinha. Já aos 11 minutos do segundo tempo, Bolívar foi afastar o perigo de dentro da área, mas chutou em cima do meia do Coxa Branca e mansamente a bola passou por Muriel para morrer no fundo do gol. Com a vitória, o Coritiba se recupera da derrota para o Figueirense na rodada passada, chega aos 22 pontos e se afasta um pouco da luta contra o rebaixamento. Já o Internacional soma 4 jogos sem vencer, 1 empate e 3 derrotas. Estaciona nos 31 pontos, a 4 do Vasco, 4º colocado. No próximo domingo, o Inter recebe o Flamengo às 16 horas e o Coritiba visita o Botafogo no Engenhão às 18h30. E agora o jogo mais bizarro da noite de ontem. O Palmeiras visitou a Portuguesa no Canindé com a esperança de sair da zona de rebaixamento nesse início de segundo turno. Mas acabou perdendo por 3-0, 2 gols do artilheiro da Lusa, Bruno Mineiro, e um de Moisés, e ainda viu rivais diretos como Bahia e Coritiba vencerem na rodada para dificultar ainda mais a condição palmeirense no campeonato. Com o resultado, a Portuguesa quebra um tabu diante do rival paulista, que eles não venciam o Palmeiras desde 2005. No período, foram 9 jogos sem vitória da Lusa diante do time alviverde. Com o resultado, a Portuguesa chegou aos 25 pontos, vencendo muito bem o time do Palmeiras e ocupa agora a 13ª colocação.
E o Palmeiras segue com apenas 16 pontos, já 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio, sábado às 18h30 no Pacaembu. Já a Portuguesa visita o Vasco no mesmo dia, às 21 horas, em São Januário. E aí o Palmeiras vai ter que fazer um milagre, vai ter que operar um milagre para poder sair dessa zona de rebaixamento. Primeira rodada do segundo turno, os próximos jogos tem que fazer jogos impecáveis, porque a situação do Palmeiras está muito complicada. A disputa no Z4 está muito grande, então se ele quiser sair, ele vai ter que vencer e continuar disputando com o Bahia, que é o primeiro fora do Z4, e com o Coritiba, que também está querendo sair. O Bahia, que tem 20 pontos, o Palmeiras, que é o primeiro do Z4, tem 16. Ou seja, nem se ganhar a próxima partida contra o Grêmio, ele vai sair já da zona de rebaixamento. E aí vai ter que torcer por um resultado negativo do Bahia, que, diga-se de passagem, fez uma ótima partida nessa rodada, a gente vai falar daqui a pouco, e vai ter que rezar muito para poder sair. O Palmeiras, que desde o início desse Campeonato Brasileiro figura no Z4 e ainda não se recuperou. E continua ainda atrás de jogadores, não para melhorar no Campeonato Brasileiro, mas sim pensando na Libertadores do próximo ano. Vamos ver se o time acorda um pouco, porque já tá no segundo turno. Se não acordar, vai ser complicado. E quem sabe Palmeiras na segunda divisão no próximo ano. De novo. Vamos seguir, vamos falar de mais um jogo ontem. Vamos falar de Náutico e Figueirense. Há 3 jogos sem perder, o Náutico deu continuidade ao bom momento que vive no Campeonato Brasileiro. Com o segundo tempo inspirado, principalmente do volante Eli Carlos, que completou 150 jogos com a camisa alvirrubra, o time pernambucano venceu de virada o Figueirense por 3-2 e se manteve na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. A fase não tá nada boa pro Figueirense. Figueirense que tinha vencido o último jogo, tava indo bem, tava se esforçando, mais uma derrota complicada também pro Figueirense, que parece que não escapa, vai ser rebaixado de qualquer jeito. E com o resultado do confronto que aconteceu no Estádio dos Aflitos, a equipe alvirrubra chegou aos 27 pontos conquistados na competição e ocupa a 9ª colocação na tabela. Já o Figueirense segue em situação complicada e com apenas 14 pontos permanece na zona de rebaixamento. O Figueirense vai em busca da recuperação já no sábado, quando recebe o Fluminense às 18h30. E o Náutico tenta manter a boa fase no domingo contra o Cruzeiro fora de casa às 18h30. E vamos falar do jogo de ontem, um jogo que foi repleto de confusões, repleto de coisas incríveis também. E de uma virada espetacular. E também de quebras de hegemonias dentro de campo e também com o Neymar em campo. Poucos visitantes são tão incômodos aos paulistas nesse Campeonato Brasileiro quanto o Bahia. E ontem não foi diferente. Com uma grande atuação no segundo tempo, o time comandado pelo técnico Jorginho, que estreou ontem, freou a boa reação do Santos na competição e venceu de virada por 3-1 em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o Santos perdeu pela primeira vez como mandante na competição e viu chegar ao fim uma série de 5 partidas sem derrotas, sendo 3 vitórias consecutivas. Este também é o primeiro resultado negativo que o time de Muricy sofre nesse Nacional, com Neymar entre os titulares. Agora o clube alvinegro parou nos 26 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela. Já o Bahia, que contou com gols de Souza, Neto e Gabriel, todos no segundo tempo, manteve a fama de carrasco das equipes paulistas. Desde o início do Brasileiro, o time tricolor só foi vencido pelo São Paulo. Com a vitória, os baianos deixaram a zona de rebaixamento e assumiram a 16ª colocação com 20 pontos. A partida também ficou marcada pela insatisfação da torcida santista. Após levar o 3º gol, alguns torcedores que ficaram posicionados acima do banco de reserva do Santos reclamaram com o treinador Muricy Ramalho, que não gostou e bateu boca por alguns segundos com os torcedores. O protesto continuou depois do apito final, quando a equipe alvinegra foi muito vaiada. A irritação também teve como alvo o meia Paulo Henrique Ganso. Na saída do gramado, o jogador foi chamado de mercenário pelos torcedores, além de hostilizado com xingamentos e moedas atiradas ao gramado. Na próxima rodada, o time alvinegro volta a campo contra o Sport no domingo às 16 horas na Ilha do Retiro. Enquanto isso, os baianos recebem o São Paulo no mesmo dia e horário no Pituaçu. A situação do Paulo Henrique Ganso que está complicada. O começo da novela a gente já conhece. O Santos queria porque queria
vendeu o jogador, não queria renovar o contrato, não queria aumentar o salário, Paulo Henrique Ganso não queria sair. Agora vários times querem um jogador, o Santos não quer mais vender o jogador e o Paulo Henrique Ganso não sabe se vai e não sabe se fica. E a torcida indecisa quer que ele saia logo, reclamou, dizendo que ele tá fazendo birra, pedindo um salário mais alto. Ele que falou que o salário dele é o menor salário de todo o elenco do Santos, é um dos menores salários. Se for por compensação de jogo, tá certo, né? Então tá complicado. O Neymar ontem também já pediu para que seja resolvida a situação do Paulo Henrique Ganso, que tá há muito tempo para ser resolvida. O São Paulo tinha feito propostas, o Santos não aceitou. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ser renovado o contrato dele, se vai ser aumentado o salário ou se vão finalmente deixar que ele vá para outro clube. Agora, a tendência dos jogadores aqui no Brasil vai ser jogador freelancer. Vai ser jogador que não está satisfeito com o salário e que vai acabar terminando com um contrato que ele vai ser pago somente por partidas que ele realizar. Então, daqui a pouco vai ser a tendência aí também para suprir esse mercado que o Brasil tem, que está inchado de tanto jogador de futebol. E vamos seguir, vamos falar de mais jogos de ontem, vamos falar de Copa Sul-Americana. O primeiro dos dois clássicos argentinos da segunda fase da Copa Sul-Americana já tem se classificado. Em Avellaneda, o Independiente segurou o Boca Juniors com 1-, empatou por 0-0 e graças ao 3-3 na La Bombonera garantiu a vaga nas oitavas de final. Que fase do Boca Juniors, hein? Na próxima fase a equipe vai enfrentar quem passar de Envigado da Colômbia ou Liverpool do Uruguai, que ficaram 1-1 no primeiro confronto e fazem a partida de volta no dia 18 de setembro no Uruguai. E também ontem teve Universidade Católica, que deu um importante passo rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar os Desportes Tolima por 2-0 em Santiago. Para seguir na competição e enfrentar o Atlético Goianiense, o quadro chileno pode perder o duelo de volta por 1 gol de diferença no dia 18 de setembro no Manuel Murilo Toro. Derrota por 2 gols também garante o Católica, desde que consiga vazar a meta adversária. Tivemos também Mineiros de Guaiana e Cerro Porteño. Com o segundo tempo emocionante, Mineiros de Guaiana e Cerro Porteño empataram em 2-2 no primeiro confronto entre as equipes, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Os torcedores que foram ao estádio Cachamay, na Venezuela, viram o time visitante abrir 2 gols de vantagem. No entanto, os venezuelanos empataram o jogo de forma heróica na etapa final e se mantêm vivos na competição. As equipes voltam a se enfrentar no dia 18 de setembro em Assunção, no Paraguai. E quem vencer vai encarar o ganhador do duelo entre Colón e Racing, os dois da Argentina, que é o próximo duelo argentino que está perdurando na Copa Sul-Americana. Ainda tivemos Liga de Loja e Nacional do Uruguai. Surpresa da primeira fase da Copa Sul-Americana, com o atacante brasileiro Fábio Renato fazendo 5 gols em 2 jogos e assumindo a artilharia da competição. A LDU de Loja do Equador tropeçou em casa diante do Nacional com seu goleador pouco inspirado. O time perdeu por 1-0 na noite de ontem no estádio Monumental de Maturim, em Loja, no Equador, e precisa vencer fora de casa para ainda ter chance de ir às oitavas de final. Quem passar vai pegar o São Paulo. A partida de volta acontece no dia 19 de setembro em Montevidéu, no Uruguai. O Nacional joga pelo empate enquanto a equipe equatoriana precisa de 2 gols de vantagem para avançar. E vamos falar do jogão de ontem. Bastaram 45 minutos de grande futebol para o Real Madrid colocar um ponto final às precoces desconfianças. Com a exibição muito acima da média no primeiro tempo, na verdade, a equipe de Cristiano Ronaldo derrotou o Barcelona por 2-1 no Santiago Bernabéu e conquistou a Supercopa da Espanha. O título veio no critério de desempate de gols fora de casa, já que os catalães haviam vencido por 3-2 na última quinta no Camp Nou. Quem teve o privilégio de assistir ao Superclássico viu uma grande exibição do português. O craque português marcou o segundo gol dos merengues com direito a um balão em Piqué e foi um dos destaques ao lado do volante alemão Sami Khedira e do lateral brasileiro Marcelo. O argentino Lionel Messi também deu suas caras com um golaço de falta, enquanto o compatriota Gonzalo Higuaín havia aberto o placar. Dessa forma, o Real não só dá o troco da Supercopa de 2011, como também quebra um tabu em seu próprio estádio. A última vitória merengue em clássicos no Bernabéu havia acontecido em 7 de maio de 2008 pelo Campeonato Espanhol. Desde então, os catalães venceram 5 vezes com 2 empates. Cristiano e Messi também conquistaram novas marcas com mais um embate. Ao lado do chileno Ivan
Zamorano, o português se tornou o segundo jogador a fazer gols em 5 clássicos consecutivos. Já o argentino se igualou a Raul Gonzalez, ídolo do Real, com o segundo goleador máximo de toda a história dos super clássicos, com 15 gols. O líder ainda é Di Stéfano, com 18. E vamos falar rapidinho da Liga dos Campeões. Tivemos ontem os últimos classificados para a Liga dos Campeões, sorteio hoje. Fenerbahçe e Spartak Moscou, segundo jogo, 1-1, Spartak Moscou classificado, sabe com gol de quem? Alex, o Alex que tinha sido barrado pelo técnico, entrou em campo ontem, fez o gol e deu a classificação para o Spartak Moscou. Lembrando que ele foi barrado aí por conta de ciúmes por recordes. O técnico do Fenerbahçe atualmente é o atual recordista de gols na competição. Se o Alex tivesse marcado mais uns 4 gols, ele passaria o próprio técnico e por isso ele foi barrado. Nos últimos 2 jogos. Ontem também Lille e Copenhague, o Lille venceu o Copenhague por 2-0, está na próxima fase. Ainda tivemos Dinamo de Kiev, que passou um aperto e por pouco não deixou a classificação empatar. Com a vantagem de 3-1 conquistada na ida, o time ucraniano perdeu em casa por 2-1 para o Mönchengladbach, mas se classificou, então o Mönchengladbach fora da classificação, fora da Champions League. Já o Celtic não teve muito trabalho e eliminou o Rosenborg da Suécia. No placar agregado, 4-0 para os escoceses. O Cluj da Romênia também conseguiu vaga ao eliminar o Basel da Suíça por 3-1 no agregado. Relembrando quem já tinha se classificado terça-feira, Bate Borisov da Bielorrússia, Anderlecht da Bélgica, Maribor da Eslovênia e o Braga de Portugal com o pênalti bizarro que o Michael Suel perdeu para o Udinese. Vamos falar as últimas notícias porque mais uma vez o nosso tempo está esgotado. Torcida independente, a maior torcida organizada do São Paulo, está suspensa, proibida de ir aos estádios. Ela foi proibida pela Federação Paulista de Futebol. Enquanto ela está suspensa, a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians, que estavam proibidas de ir ao estádio, já podem voltar aos estádios uniformizadas de maneira como torcida organizada. Que por favor, sem marcações de briga antes dos jogos, né? Porque tem dó. E continua a visita de Jerome Valk pelo Brasil e pelos estádios. Ele disse que está feliz com o que ele está vendo, diz que finalmente as obras estão andando do jeito que deveriam estar e pelo jeito parece que vai estar, pelo menos os estádios que vão receber os primeiros jogos da Copa das Confederações vão estar prontos para a competição. E parece que o chute no traseiro deu certo. Ele que não vai fazer mais declarações polêmicas desse tipo em público, né? Dizendo ele que falou que quando for preciso não vai deixar de criticar o Brasil. Mais novidades, Júlio César, oficialmente novo reforço do Queen's Park Rangers, de vez tá aí, vamos ver o técnico do Queen's Park Rangers que já disse que tá louco pra escalar o Júlio César no próximo jogo. E o próximo jogo, se ele for jogar, quem sabe contra o Chelsea. Vamos falar rapidinho das rodadas de hoje. Hoje tem Copa Piauí, jogo que era para ter acontecido ontem, foi adiado para hoje. Parnaíba e Comercial, jogo atrasado da terceira rodada da competição, vai acontecer no estádio Mão Santa às 20 horas. E pelo Brasileirão às 21 horas, hoje tem Flamengo Esporte, São Paulo e Botafogo. Já lembrando, um abraço pro pessoal da Embaixada Oficial Fla Piauí, que tá na sintonia do programa. Um abraço aí para todos vocês. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Às 19h15, o Tigre recebe o Argentino Júnior. E às 19h45, o Deportivo Quito enfrenta o Aurora. Já às 21h45, o Racing Clube joga com o Colón e o Guarani do Paraguai enfrenta o Milionários. Pela Liga Europa, o Dilagoli enfrenta o Marítimo e o Dnipro enfrenta o Slovan Liberec. Já às 14 horas, o Rosenborg joga com o Legia, o PSV enfrenta o Zeta, o Herevin joga com o Molde, o Apoel recebe o Neft, o Helsinki joga com o Atlético Bilbao e o Hapoel joga com o Dudelange. E às 14h30, o Sparta Praga enfrenta o Feyenoord, o Young Boys enfrenta o Midtjylland, o Setúbal Bucareste enfrenta o Ekrans. Já às 15 horas, o Genk joga com o Lucerna e o Metalist enfrenta o Dinamo Bucareste. Às 15h15, o Vitória Pilsen enfrenta o Lokeren. Já às 15h30, o Bordeaux joga com o Crvena Zvezda, o Clube Brugge enfrenta o Debrecen, o Olympique joga com o Sheriff e o Videoton recebe o Trabzonspor. E às 15h45, o Partizan Belgrado enfrenta o Tromsø, o Internacional pega o Vaslui, o Levante enfrenta o Montreal, o Hannover enfrenta
o Slask Wrocław e o Rapid Viena enfrentam o PAOK. Já às 16 horas é a vez de Lazio receber o Mura, o Bursaspor visitar o Twente, o AZ jogar com o Anzi Macacala, o Newcastle jogar com o Atromitos e o Liverpool encarar o Hearts. E fechando aí a rodada, às 16h30 o Sporting vai encarar o Horsens. E tá aí, além dos jogos de hoje, tem também sorteio da Champions League temporada 2012-2013. Todo mundo ligado, 12h30. Vamos ver, são 32 clubes, vamos ver como vai ser os grupos e se vai ter grupo da morte, se vai ser bem definitivo. É isso, o programa de hoje chegou ao fim, um programa apresentado por Emanuele Madeira. E por Neila do Rego Monteiro, um programa universitário esportivo que é uma realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do flamenguista Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã, às 11 horas, estaremos de volta aqui na programação da 96,7, então sintonizem. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.